Experimentos de eletromagnetismo. Primeiro tópico: campo elétrico, linhas de força e potencial eletrostático. Com as atividades desse tópico, verificaremos que os efeitos de uma distribuição de cargas podem ser descritos tanto em termos do campo elétrico como em termos do potencial elétrico. Na primeira parte desse tópico, estudaremos o campo elétrico gerado por algumas distribuições de carga. Materiais utilizados: um gerador eletrostático tipo Van de Graaff, cabos para as conexões, uma cuba circular de acrílico, eletrodos circulares, eletrodos retos, um anel condutor, farinha de rosca e óleo vegetal. Podemos nessa atividade fazer as seguintes montagens: a combinação de um eletrodo reto e um eletrodo circular, a combinação de um anel condutor e de um eletrodo circular, entre outras. Nas imagens a seguir, mostramos alguns resultados da atividade para a combinação de dois eletrodos circulares. A combinação de um eletrodo circular e um eletrodo reto, um anel condutor entre dois eletrodos retos. Com os eletrodos inseridos no óleo vegetal e após adicionarmos a farinha de rosca, ligamos o gerador eletrostático. Observe como a farinha de rosca se distribui em torno da combinação dos eletrodos circulares. Agora, observe a distribuição da farinha de rosca para a combinação entre um eletrodo circular e um eletrodo reto. Como último exemplo, observe o posicionamento da farinha de rosca para a combinação anel condutor mais eletrodo circular. Veja a diferença da distribuição da farinha dentro e fora do anel circular. Pense e responda. No terceiro exemplo da parte 1, dentro do anel metálico, temos que a farinha de rosca também não se movimenta. Você saberia explicar o porquê? Na segunda parte desse tópico, estudaremos o potencial elétrico gerado por algumas distribuições de carga. Para esta atividade, utilizaremos uma cuba retangular de acrílico, cabos para as conexões, uma fonte de tensão DC, um multímetro e sulfato de cobre. Aqui temos uma das montagens. No primeiro exemplo, enchemos a cuba retangular com uma solução de sulfato de cobre
e posicionamos dois eletrodos retos de forma que eles ficaram paralelos entre si e separados por uma distância de aproximadamente 25 centímetros. No segundo exemplo, inserimos um eletrodo no meio de um anel condutor na mesma solução. Na atividade, o multímetro é utilizado para medir o potencial entre dois pontos. Um desses pontos está permanentemente ligado ao eletrodo negativo. Colocando a ponta de prova no eletrodo positivo, medimos o valor da tensão fornecida pela fonte. Utilizando a fonte de tensão DC, estabelecemos uma diferença de potencial de 3 volts entre os eletrodos. Posicionamos a ponta de prova em diferentes pontos dentro da cuba e medimos a diferença de potencial entre os eletrodos. Observe as medidas do multímetro. Ao deslocarmos a ponta de prova ao longo da linha horizontal azul, verificamos que os valores para a diferença de potencial variam entre 3 e 0 volts. Quando deslocamos a ponta de prova ao longo da linha vertical azul, verificamos que há uma pequena variação nos valores para a diferença de potencial. Novamente, colocando a ponta de prova no eletrodo positivo, medimos o valor da tensão da fonte. Observe agora os valores medidos pelo multímetro para as linhas verticais rosa, à esquerda e à direita. O potencial elétrico pode ser representado por um diagrama de linhas ou, em 3 dimensões, superfícies, denominadas superfícies equipotenciais. Definimos como superfície equipotencial aquela em que todos os pontos ao longo da mesma estão no mesmo potencial. No caso desta atividade, as superfícies equipotenciais estão ao longo das linhas verticais. No segundo exemplo, fizemos primeiramente as medidas ao longo da linha azul vertical e depois ao longo das linhas circulares rosa. Quando posicionamos a ponta de prova sobre o anel condutor, novamente medimos o valor da tensão fornecida pela fonte. Observe os valores medidos pelo multímetro.
Com base nos experimentos realizados nas partes 1 e 2 desse tópico, você conseguiria estabelecer uma relação entre a direção do campo elétrico e a direção da distribuição das superfícies equipotenciais?